concluir esse assunto sobre a BMF-Bovespa, pessoal, a bolsa, né, a nossa bolsa de valores, eu quero dizer para vocês que a nossa BMF-Bovespa, ela tem uma movimentação financeira muito elevada. É porque a gente só escuta, na maioria das vezes, só as ações, né, a compra e venda de ações, mas como eu falei, é através da bolsa que se faz as operações de contratos e derivativos, né, que nós vamos ver esse assunto no CPA 20. E o volume é muito expressivo. São questões aí de 60, 80 bilhões, né, de reais de movimentação diária na bolsa. E o volume, como eu já falei, muito expressivo e é um dos maiores da América Latina, né, a movimentação da nossa BMF-Bovespa. Bem, seguindo os nossos assuntos, eu vou passar para vocês agora o slide sobre as sociedades corretoras de valores imobiliários. Então, como eu tinha explicado no slide anterior, não é? Como é que você compra um título de valores imobiliários? Como é que você compra uma ação? Como é que você faz essa operação? Então, normalmente você vai no seu banco, na internet e dá a ordem de compra e venda. Mas o investidor, nós não podemos ir diretamente à bolsa. Nós fazemos isso através das corretoras que estão por trás, né, desta solução da ordem de compra e venda. Então, essas corretoras são constituídas sob a forma de uma SA, é uma sociedade anônima, e depende de autorização da CVM. Lógico, se você vai movimentar com títulos e valores imobiliários e o órgão de fiscalização normativo que acompanha essa área é a CVM, nenhuma corretora poderá operar nesse mercado se não tiver a autorização de funcionamento por parte da Comissão de Valores Imobiliários. Então é típico das operações, né, as corretoras são típicas das operações do mercado acionário, mercado de compra e venda de títulos e valores imobiliários, são elas que operam nas bolsas, né, tanto de valores como de mercado futuro, e também como elas sobrevivem, como é que uma corretora sobrevive? A corretora sobrevive sobre o que a gente chama de corretagem. Para você comprar ou vender uma determinada ação, é cobrado nessa operação, quando ela é realizada, uma taxa, um percentual, que é das corretoras e não do investidor. A esse nome, né, de ganho das corretoras, a gente chama de corretagem. Bem, seguindo ainda sobre as corretoras, o que é que eu posso explicar mais? Como ela é uma SA, ela tem ações no mercado, então ela pode operar também por conta própria. Nós podemos também comprar ações dela, já que é uma sociedade anônima. Elas dão liquidez e segurança aos investidores desse mercado. Como assim? Pessoal, quando você dá uma ordem de compra e de venda, a corretora é um fiel depositário seu. Ela vai fazer tudo para seguir a sua ordem. Por quê? Seguindo bem as ordens de compra e venda, o investidor vai ficar satisfeito e voltará a negociar com ela. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você deu uma ordem para comprar uma ação por R$15. Como a corretora quer fazer o melhor para você, você autorizou ela a comprar uma determinada ação por R$15. E de repente, naquele valor do mercado, a corretora viu uma boa oferta por R$14,99. Ela vai realizar essa operação? Vai. Você autorizou comprar por 15, mas ela está comprando por um valor inferior ao que você autorizou. E isso é benéfico, você vai gastar menos. Vamos agora para o lado contrário. Vamos supor que você deu uma ordem de venda. Você tem uma determinada ação e deu a ordem para vender por 15. E ela conseguiu vender essa ordem por 15,1. Ou seja, 15,1. Isso é possível? É. Você autorizou vender por 15, mas ela conseguiu fazer isso por um valor acima. O que ela não vai nunca fazer é vender a sua ação por um valor menor do que 15. Daí a gente diz que tem uma liquidez e tem uma segurança, né, de você concluir esta operação de compra e venda. Liquidez porque o mercado, né, o mercado é de compra e venda, tem vários investidores e a corretora ela facilita essa liquidez. Bem, assim como os bancos de investimento, as corretoras podem também administrar fundos e clubes de investimento. Esse assunto, fundos de investimento e clubes de investimento,
nós vamos ver no módulo 5 do nosso CPA 10. Podem intermediar operações de câmbio, eu posso comprar moeda estrangeira, né, seja ela de que país for, através das corretoras. E pode também comprar e vender metais preciosos, como joias, comprar e vender o ouro, isso tudo é feito também pelas corretoras. Bem, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, vocês estão vendo aí na tela, sociedades distribuidoras, eu estava falando de corretoras e agora eu vou falar das distribuidoras, e o aluno pergunta, professor, qual é a diferença entre corretora e distribuidora? Bem, gente, antes dessa resolução que está aí na tela de 2009, de 2 de março de 2009, apenas podiam operar diretamente na bolsa as corretoras. Então as distribuidoras faziam tudo o que uma corretora fazia, mas a grande diferença é que a distribuidora ela não conseguia operar diretamente nas bolsas. Através desta norma, né, editada pela CVM e pelo Banco Central, a ordem número 17, resolução de número 17, de 2 de março de 2009, agora não há mais diferença, pessoal. As atividades que uma corretora faz, uma distribuidora também pode fazer, porque a distribuidora ela também pode operar diretamente nas bolsas de valores. Então, para efeito de concurso, de prova, de certificação, hoje não há mais distinção, diferença entre corretoras e distribuidoras. Bem, seguindo aí, vamos falar agora do sistema de câmara de liquidação e custódia, conhecida como clearing, né? Outros chamam de clearing house, uma expressão de dizer o seguinte, casa de limpeza, sistema de liquidação. Deixa eu, antes de falar, né, diretamente sobre o sistema, a gente entender um pouquinho porque isso existe. Quando nós fazemos uma aplicação em um banco, por exemplo, fazemos um CDB, eu tenho um recurso financeiro e eu me dirijo a um banco para fazer um depósito, né, chamado CDB, uma aplicação depósito a prazo. Hoje, pessoal, não existe mais o título na sua mão. Ninguém hoje mais trabalha com o papel, né, o título na sua mão, palpável, físico, porque essas operações são todas virtuais. O mesmo exemplo no mercado de capitais. Você vai comprar uma ação, digamos, da Petrobras, vai comprar uma ação da Vale, vai comprar uma ação do Itaú. Né? Você não tem, né, essas ações na sua mão. Por quê? Porque essas ações, esses títulos de depósito, como eu falei, eles ficam depositados virtualmente em sistemas, que a gente chama de sistema de liquidação. E aí você pode estar pensando, poxa, então assim não é seguro, né? Qual é a minha segurança nisso? Eu não estou com papel, não está retido comigo. É exatamente o contrário. Esse sistema de liquidação, ele vai, através de sistemas eletrônicos, vai deixar lá guardada a sua compra. Por exemplo, você comprou um CDB do Itaú, num dia tal. Aí então lá no sistema eletrônico vai estar lá, João Henrique Lemos Costa é o detentor desse título, esse certificado vai vencer daqui a tantos dias, o banco emissor é o Itaú. Então isso dá uma chancela de veracidade, porque ninguém mais trabalha com os papéis fisicamente. Então essas clearing house, né, elas vão fazer exatamente o que? A negociação, a custódia e vão realizar os processos de movimentação financeira. Por isso que a gente diz que ela mitiga, ou seja, ela reduz, ela diminui o risco de liquidação. Porque quando você dá uma ordem, o sistema de liquidação vai processar. Ele vai fazer, se é uma de venda, ele vai fazer a venda e passar o dinheiro para quem comprou. Então ele mitiga esse risco de liquidação, não tem como não ser liquidado. Então esses sistemas chamados de clearing, né, ou clearing house, são casas de limpeza que dá segurança, tendo em vista que o mercado financeiro não trabalha mais com títulos fisicamente, e sim de forma eletrônica. As principais clearing houses do nosso sistema são essas que estão aí na tela. Por exemplo, a Selic. A Selic significa Sistema de Liquidação e Custódia, aonde são custodiados, negociados os títulos públicos federais. Então, neste sistema chamado Selic, só existem os títulos públicos federais. E aí estão os exemplos, como a LFT, a LTN,
que é Letras Financeiras do Tesouro, LFT, LTN, Letras do Tesouro Nacional, NTN, Notas do Tesouro Nacional. Vou falar de outra clearing agora que não trabalha com os títulos públicos federais, e sim com os títulos privados, chamada CETIP, a Central de Liquidação e Custódia, CETIP, que trabalha com os títulos privados. Então o CDB, uma LCI, uma letra de crédito imobiliário emitida por um banco, um LCA, uma letra de crédito do agronegócio emitido por um banco, são títulos privados. Então isso ficam custodiados na CETIP. As operações de swap, que eu já expliquei lá anteriormente, que é um tipo de derivativo que fala de troca, ela também é considerada um título privado, também fica lá custodiado na CETIP. E por fim, eu estou falando das três principais, né, do mercado. A Câmara de Ações, antigamente a gente chamava a Câmara de Ações de CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. É aí onde você custodia, você negocia os títulos e valores mobiliários, ações, operações no mercado futuro, né, de derivativos futuro, como opções, futuro a termo. Isso a gente vai ver em detalhes no módulo de CPA 20, que não é o caso, mas fica claro para vocês, né, a distinção. Títulos públicos, Selic. Títulos privados, CETIP. Títulos de renda variável, títulos de valores mobiliários, fica na Câmara de Ações, antiga CBLC. Tá? Bem, seguindo aqui agora, nós vamos falar especificamente da Selic, né, quando eu falei que ela é só títulos públicos. Tá? Bem, pessoal, antes de janeiro de 1992, era custodiado na Selic os títulos públicos federais e os títulos emitidos pelos governos estaduais e municipais. Tá? Mas a partir de janeiro de 92 foi segregado isso, né? Apenas os títulos públicos federais, os títulos do Tesouro ficam na Selic. E se porventura tiver algum título emitido hoje de governos estaduais e municipais, eles são considerados títulos privados e eles vão para a CETIP. Bem, como é que se processa a liquidação desses títulos dentro da Selic? Dentro do sistema de liquidação e custódia dos títulos públicos, né? Dos títulos federal. Bem, a execução é em tempo real, quando você dá a ordem de compra ou de venda, ao ser processada essa negociação, essa transação, ela é liquidada, ela é efetivada em D+0, ou seja, em tempo real. Bem, os principais títulos são esses, nós vamos falar, quando a gente estiver falando desses títulos especificamente, vamos falar da nova mudança que houve, né? Hoje a gente não está mais chamando LFT, LTN, e eu vou apresentar para vocês qual é o nome, qual é a nomenclatura que nós estamos chamando esses títulos. Por exemplo, só um exemplo, a LFT é um título pós-fixado vinculado à Selic. Mas aí o investidor teria que decorar, poxa, LFT eu não lembro, é vinculado aqui, não lembro. Então mudou. O que o governo fez agora? LFT se chama Tesouro, se referindo que é um título público, e dizendo Selic. Pronto, não é mais LFT, é Tesouro Selic. Então já está claro para o investidor que se trata de um título público, Tesouro, e Selic é um indexador, é a remuneração desse título. Como eu já falei, a principal vantagem desses sistemas de liquidação, no caso aqui eu estou falando Selic, é a garantia, é a chancela, é a veracidade de que aquela operação ela é real, ela existe. Então eu vou dar um exemplo. O governo federal emitiu uma LFT, chamada hoje de Tesouro Selic, hoje por um prazo de 10 anos. Então vai estar lá no sistema esse título, o vencimento dele e a remuneração vinculada à taxa Selic. Não vamos confundir o sistema que eu estou falando agora, Selic, como o que a gente chama no mercado diariamente de Selic Over, Selic Meta. São duas coisas diferentes. Selic, o sistema como um todo, aguarda a negociação. Selic Over, Selic Meta, quando a gente estiver falando em política monetária, vocês vão ver que é uma coisa totalmente diferente. Bem, seguindo, vamos falar agora da CETIP, agora a Central de Títulos Privados, que é diferente do Selic, como eu já tinha falado. O Selic é a guarda, é a negociação, é a custódia dos títulos públicos. A CETIP dos títulos privados, tá? Então, antigamente, o CETIP, né, o processamento, a execução era em D+1.
Você dava uma ordem de compra e venda e processava em D+1. Mas com a implantação do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, que eu termino esse módulo falando nele, hoje as operações da CETIP, elas também são processadas em tempo real, assim como a Selic. Então, os títulos privados, emissão de CDB, emissão de RDB, aqui como diz, contratos de swap, contratos de troca no mercado de derivativos, os títulos privados de renda fixa de um modo geral, são todos custodiados, vinculados à CETIP. Bem, a Câmara de Ações, a antiga CBLC, ela vai custodiar, vai registrar os negócios, né, vai fazer a movimentação financeira das operações realizadas no mercado de ações, né, no mercado acionário. Então, fechando, Selic, títulos públicos, CETIP, títulos privados, e o mercado de títulos e valores mobiliários, ações, por exemplo, na Câmara de Ações, antiga CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Tá aí um resumo que eu acabei de falar para vocês: Selic, CETIP e CBLC. Vamos seguir. E vamos agora falar do Sistema de Pagamento Brasileiro. Bem, prezados alunos, antigamente, antes da implantação desse sistema, que ele começou em abril de 2002, como era processado as transferências, as movimentações financeiras entre os clientes, entre os bancos, entre os clientes, como era processado? Isso era processado tudo em D+1, né? As operações eram concretizadas, liquidadas no dia seguinte. Então eu vou dar um exemplo do risco disso aí. Vamos supor que o Bradesco, ele teria que passar para o Banco Itaú, digamos, 10 milhões de reais. Por que ele teria que passar para o Itaú? Porque ele recebeu compromissos, ele recebeu boletos, ele recebeu cheques do Banco Itaú, né, em depósito, ele fez alguma transação que a responsabilidade efetivamente, o dinheiro efetivamente, não era do Bradesco, era do Itaú. Então, 10 milhões, quem era o credor nessa operação era o Itaú, o Bradesco era o devedor, só que ele só passava esse recurso em D+1. E aí, pessoal, eu estou dando um exemplo que isso jamais vai acontecer, porque eu estou falando de dois bancos grandes, bancos de ponta como o Bradesco e Itaú. Mas e se fosse um banco de uma reputação muito forte, não tivesse um potencial muito grande? Se no dia seguinte esse banco não tivesse caixa para pagar o Banco Itaú, como é que ficaria? Gente, aí seria um problema. Se no dia seguinte esse banco não passasse o dinheiro, né, para o banco credor, é o que a gente chama que haveria um risco sistêmico. Guarda esse nome, risco sistêmico. Por quê? Porque todas as questões que caem, né, a maioria das questões que caem sobre o sistema de pagamento brasileiro envolve o risco sistêmico. Porque o banco credor, se não receber no dia seguinte o que era devido, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar também impossibilitado de pagar a outro credor que ele tenha. Então a gente chama que seria o efeito dominó. Um banco não paga um, esse banco que deveria receber, por não ter recebido, não paga outro, e aí vai ter um efeito dominó, e isso aí poderá inclusive ter um risco sistêmico de quebra do sistema financeiro. E o que era que se fazia antes do SPB? O Banco Central, quando percebia que tinha um banco que estava ruim das pernas, o Banco Central ia lá e liquidava essa operação. Ou seja, a autoridade monetária utilizava nosso dinheiro, dinheiro público, para cobrir um risco privado, um risco do sistema privado de bancos. E isso não era correto. Então, a partir de abril de 2002, se cria o Sistema de Pagamento Brasileiro, aonde os bancos, não é? A partir, quando começou em 2002, todas as operações acima de 5 mil reais, elas tinham que ser liquidadas, teriam que ser processadas em real time. Ou seja, o banco deveria ter reserva suficiente para fazer a operação. Se não fizer a operação, não ia pagar, não ia fazer nada, a operação não era concretizada. Então, a grande sacada, né? O principal motivo da criação do Sistema de Pagamento Brasileiro foi movimentações online, em real time, e a redução, a mitigação, a quase eliminação do risco sistêmico. Então agora não existe tratamento diferenciado. As transferências só vão ser utilizadas se efetivamente tiverem recursos para valores elevados. E observe que
foi criada nessa época as TEDs, que se chama Transferência Eletrônica Disponível. Começou com 5 mil em 2002, esses valores foram se reduzindo para 3 mil, para 2 mil, e hoje, pessoal, você já pode fazer transferências eletrônicas imediatas, sensibilizando o caixa, né, da pessoa que você quer transferir em real time, né? A gente diz real time, mas normalmente tem um prazozinho de processamento, 30, 40 minutos, né? Mas hoje você pode fazer qualquer operação via transferência eletrônica em função da criação do sistema de pagamento brasileiro. Então, para evitar o colapso do sistema de pagamento, o Banco Central era obrigado, como eu falei, a intervir no sistema utilizando dinheiro nosso. Com a criação do SPB, isso, graças a Deus, acabou. Bem, já falei aqui para vocês que é esse slide que eu passei agora sobre as TEDs, a transferência eletrônica. Lembrando que as TEDs, né? Se você vai fazer a certificação CPA 20 agora, nós estamos nesse momento no início de 2016. E essa alteração, que não tem mais valor mínimo para as TEDs, foi em 15 de janeiro de 2016, deste ano. Então, a Anbima só poderá cobrar esse assunto daqui a 6 meses. Então, eu chamo a atenção. Se você vai fazer a prova antes de 15, no caso, 15 de julho de 2016, e acredito que isso não vai ser cobrado na certificação. Se pergunta lá, qual o valor mínimo da TED? Se isso acontecer antes de 6 meses, né, de 15 de janeiro, ou seja, antes de 15 de julho, você deverá responder que é R$250. Agora, depois de 15 de julho, ou seja, 6 meses depois dessa decisão, aí sim o valor mínimo seria zero, seria inexistente. Pouca gente sabe disso, tá, gente? Alterações só podem ser cobradas pela Anbima 6 meses depois da sua vigência, né? No caso, a vigência de TED sem limite é de 15 de janeiro de 2016. Bem, a proibição de DOCs, que é aquele antigo, né, o documento de compensação eletrônica, né, esse sim continua sendo D+1, mas limitado, né, limitado a valores não superiores, né, proibição de valores não superiores a 4.999,99. Né? Então isso continua, os valores do DOC, né, não pode ser superior a 4.999,99. Bem, prezados alunos, nós encerramos o módulo 1, tá? Eu gostaria, se você, digamos, não entendeu muito, você achou muito complicado, eu peço a você que reveja os vídeos, né, mas não se preocupe, tá? Nossa próxima atividade são exercícios desse módulo, esse módulo do sistema financeiro. Vamos fazer diversas questões e você vai acompanhar a resolução comigo. Eu acredito que vai ajudar muito, porque nós vamos já trabalhar focado em cima dos exercícios. E eu quero lembrar vocês que o nosso curso é assim, módulos e questões, né? Então daqui a pouco vamos falar o módulo 2 e questões do módulo 2, módulo 3, questões do módulo 3. E ainda tem mais uma coisa muito bacana, gente, que são os simulados. A gente encerra efetivamente o CPA 10 fazendo simulados. Aí dá para envolver todos os módulos e você vai ficar afinado para a prova. E digo mais também, se você é um aluno que já acha que já estudou demais essa matéria e que você não aguenta mais, digamos assim, ouvir esse assunto, utilize no nosso site apenas, né, a parte dos exercícios. Está lá a parte dos exercícios por módulo e está lá o simulado. Você pode exclusivamente apenas fazer esse tipo de trabalho, né? Só as questões. Muito obrigado e até o próximo módulo. Um abração.